Matheus Pereira, bom dia, meu amigo. Hoje é Boa. dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. Eu tava falando sobre o Aldo Rebelo antes, e eu sei que você é um grande admirador desse brasileiro também. Bom dia, seja bem-vindo. O prazerão tá por aqui. Respondendo a tua pergunta, sim, tive o privilégio no ano passado de estar palestrando, dividindo o palco com o ex-ministro Aldo Rebelo. Me ensinou muito. Estive em Santarém, em um evento voltado, né, para essas questões ambientais e como que o Brasil poderia se beneficiar da situação, né, que tanto se fala sobre o nosso país, nosso crédito de carbono, o nosso uso, né, ainda de terras antropizadas. E admiro bastante. Eu já sempre fui, anteriormente, né, a conhecê-lo pessoalmente, dividir palco com o Aldo Ribeiro. Sempre estudei a trajetória dele na nossa política brasileira. E agora, né, em especial, dividindo esse palco, tive realmente essa honra de estar junto e conhecer mais a fundo, né, e me ensinou bastante também, viu, Carla? Essa questão da segurança jurídica, a gente está tratando aqui dessa situação que aconteceu ontem lá em Brasília, mas a gente pode estender isso para tudo, para as questões indígenas, para as questões fundiárias, para o agronegócio, para outros setores. A segurança jurídica é frágil nesse país e não dá para ser mais desse jeito, né, Matheus? Sim, exatamente, cara. A gente tem. Assim, esse é parte do medo que a gente tem tanto, né, de realocar capital estrangeiro dentro do nosso Brasil. A gente via o Brasil anteriormente, né, como uma grande fonte de investimento, um emergente que tinha esse potencial de crescimento muito acelerado. Só que o empresariado dentro do Brasil já se sente enganado, enganado por uma carga tributária onerosa, enganado por uma insegurança jurídica, uma insegurança contábil. Agora, se nós que estamos dentro do Brasil sentimos essa falta, né, esse despreparo, realmente essa desqualificação do empresariado que está tomando risco aqui na outra ponta, né, imagina quem está lá fora, que tem mil e umas opções, né, de serem investidas, né, não só no nosso país, tem outras economias emergentes que vêm mostrando, né, uma aceleração, um pró-crescimento muito mais saudável que o nosso país. Então, o grande problema, né, do nosso Brasil hoje, da realocação do investimento estrangeiro, se dá também boa parte dela nessa insegurança jurídica, né? Se nós no Brasil sentimos assim, imagine quem está lá fora, né? Vendo o leque de opções para investimentos e o Brasil com esses tantos problemas, esses pontos vermelhos ali, brilhando, né? Alertando realmente para a evasão cambial e infelizmente não a entrada, cara. A gente tem que monitorar isso tudo muito de perto. Agora, Matheus, vamos falar do que a gente entende mais, que é mercado de soja. Semana pesada para Chicago, mas embora eu tenha combinado contigo, e claro que eu quero te ouvir sobre isso também, sobre a safra ali dos nossos irmãos, vamos olhar para o Paraguai, vamos olhar para a Argentina, eu queria muito entender como é que o mercado brasileiro está se comportando essa semana, porque me parece que os prêmios estão ali em destaque e ainda funcionando como um pilar importante para a formação dos nossos indicativos aqui no Brasil, não é isso? Exatamente, Carlos. Prêmios em destaque, dólar também criando sustentação, preços base Paranaguá da soja batendo recordes da soja 24. Tivemos aí acima de R$ 150 da soja disponível para embarque no estado, né, no Porto Paranaguá, né? É o maior volume da história para a safra 2024. Tá? Vale lembrar que quando a gente olha safras anteriores, como foi o caso da safra 2023, safra 2022, né? Tivemos aí safras do 22 no pico 215, tivemos safra 23 nos picos de R$ 185 por saca, e agora em 24 tivemos aí, né, essas máximas registradas e já ultrapassadas ao longo da semana, Carla, em Paranaguá acima de 150, que é impulsionado tanto por prêmios, que estão nos seus melhores níveis de todo o ciclo safra 23 e 24, assim também como os dólares, né, que criou essa sustentação, essa melhora no mercado aqui no nosso país, cara. Matheus, eu vou então aproveitar e já trazer uma pergunta que tem para você aqui do Lauro Neto. Ele diz assim, ó, tem uma pergunta para o Matheus Pereira. Na sua opinião, o preço da soja safra 24-25 já atingiu seu melhor preço pré-safra ou ainda tem margem para subir mais? É uma pergunta boa para a gente dar sequência a esse entendimento do nosso mercado essa semana, mais curtinha, inclusive, para o mercado brasileiro, né, Matheus? Lauri, excelente pergunta, meu caro. E vou te responder de maneira mais objetiva possível. Não acredito que os preços da soja 24 e 25 já atingiram suas máximas. Tá? Temos ainda no curto prazo, essas próximas semanas, ainda momentos de oportunidade, um dólar muito estressado, uma tentativa de originação dificultosa por parte das trades no Brasil. Né? As trades hoje já vem uma fila sendo construída para embarque na entrada de 25 e uma dificuldade de fazer a originação na base produtiva. O produtor não tem ainda a vontade de avançar com novas vendas
Por isso que os prêmios vêm construindo essa escalada de novas altas. No curto prazo, Lauri, sim, acredito em pequenas altas a serem observadas. Tá? A gente vai ter que identificar esse finalzinho de novembro, começo de dezembro no máximo, para engatar essas altas e usar da oportunidade do mercado, tá bom? Porém, acredito sim que assim que o mercado começar a perceber, né, esse montante que entra da safra brasileira na entrada de 2025, o mercado começa a recolher prêmios, começa a recolher parcialmente Chicago, né? O principal problema neste ano safra 24/25 são os prêmios de exportação no Brasil. E mais uma vez, durante o processo de colheita, Lauri, ali entre meados de janeiro até meados de maio, que é quando a gente vai estendendo quase todo o processo de colheita no Brasil, né? Ainda faltando o hemisfério norte, no caso da Roraima, para ser colhida apenas em julho, agosto, mas ali entre meados de janeiro e meados de maio, é aquela pressão, é aquela barrigada, o mercado só voltará a tomar fôlego, né, de maio em diante, voltando em junho, julho, agosto, setembro, e ali criando mais uma vez aquela sensação de escassez. Então, no curto prazo, ainda tem esse movimentinho de alta, essa capacidade do mercado ganhar alguns reais por saca, porém, né, já entrando no final de ano e colheita no Brasil, é pressão, infelizmente, é natural, todo ano a gente vê essa história acontecer, e infelizmente nesse ano deve ser diferente, Lauri. E a gente está falando de uma entrada de safra, uma bela safra, né, Matheus? Assim espero, viu, cara? Assim, a gente tem um padrão chuvoso bem homogêneo para a região central brasileira. Existem regiões faltando chuvas, hoje em especial na região norte do nosso país, quando a gente trata ali de algumas partes do Tocantins, no Nordeste, quando a gente trata especialmente de partes de Maranhão, Piauí, que são regiões que iniciariam a semeadura por agora, cara. São regiões que estão ali com alguns problemas, né, de falta de chuvas. Mas o grosso aqui, né, os 85% da produção nacional, região central, região sudeste e sul do Brasil, são condições regulares. Não vou dizer ideal, o excesso também é prejudicial, não tanto quanto a falta, mas sim limita, né, o potencial produtivo, limita a capacidade fotossintética, limita a capacidade da planta gerar energia e colocar, né, uma estatura saudável vegetativa, Carla. Agora, Matheus, apesar desses problemas pontuais e que, claro, também precisam ser considerados, o produtor vendo uma condição melhor para o desenvolvimento da sua safra e essas oportunidades no mercado nacional, na formação de preços no mercado nacional, ele tem aproveitado mais. O nosso percentual de soja comercializada da soja 24/25 avançou nesses últimos dias? Não muito, Carla. A gente vai trazer a atualização na próxima terça-feira, tá? A gente está fazendo um levantamento, falta ainda alguns estados chaves, né, para serem levantados, como aqui a região central brasileira. A gente ainda falta o estado do Mato Grosso do Sul, Tocantins, parte de Minas Gerais. Então a gente não tem a apuração final. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, a gente pode colocar esses dados aqui com exclusividade com vocês na quinta-feira com a Pátria, mas os avanços nas regiões já levantadas foram poucos, cara. A gente não tem realmente esse apetite, né, como eu já disse, do produtor em avançar com novas vendas, o que força hoje, né, o originador de soja no Brasil a ficar adicionando pequenos prêmios de originação, né, aumentando um pouco o prêmio de exportação, o prêmio da indústria interna, para criar esse apetite, né, essa vontade em avançar com vendas 2025, cara. Então, o volume de comercialização nessa última semana ele foi ainda pouco relevante, se dizendo. Quando que você imagina que nós teremos um fluxo mais intenso de negócios daqui em diante, Matheus? Qual é o momento onde esses negócios deverão deslanchar um pouco mais? E te pergunto isso porque sabemos que há uma demanda considerável pela nossa soja nesse momento e que a China ainda precisa fazer a compra de alguns volumes para terminar de fazer sua cobertura para dezembro e para garantir a sua cobertura dos primeiros meses de 2025, não? Sim, Carla, acreditamos, né, que esse avanço de comercialização da base produtiva deva acontecer a partir de meados de dezembro, tá? Diferente do que foi o ano passado, Carla, assim, muitos, quando a gente fala isso, né, muitos outros profissionais acabam não entendendo essa realidade da base produtiva, não entendem o que acontece dentro das porteiras, né. Ano passado, nessa mesma época do ano, né, a gente tinha uma seca e temperaturas quase escaldantes na região central brasileira, que impediu o produtor não de querer avançar com a soja, a comercialização futura, mas impedia realmente o produtor de entender se aquilo que estava sendo vendido seria realmente produzido. Nesse ciclo safra, a gente tem um ciclo safra 24/25 que começa de maneira mais adequada, atrasos, como eu já disse, pontuais de aceleração de plantio, temos ali problemas de limitação fotossintética, porém nem de perto é da catástrofe quando há, né, a ausência
de chuvas, quando há os excessos de temperaturas, né, como foi nesse mesmo período no ano passado. Então, nesse ano, cara, quando a gente vê que a base produtiva se sente confortável avançar com venda, porque vê a soja nas tuas lavouras, nos teus campos, né, evoluindo, tendo capacidade produtiva, ali sim o produtor consegue ter mais segurança, né, em avançar com novas vendas, cara. E acreditamos que esses avanços, né, deverão realmente ter com mais proporção em meados de dezembro. Matheus, como é que o produtor está fazendo as suas estratégias diante desse cenário, mas principalmente de olho em margens que estão muito apertadas para essa safra? Já se sabia que seria assim, você nas suas análises semanais aqui conosco no Bom Dia Agronegócio fazia esses alertas de que nós teríamos margens, né, a corda no pescoço do produtor ainda está presente, ele vai soltando um pouquinho, vai diminuindo um pouco e vai fazendo inclusive negócios melhores do que nós esperávamos diante de um cenário como esse de oferta, porque justamente a demanda também é uma força bastante importante. Agora, como é que essas margens estão se apresentando para o produtor nesse momento, nesse cenário que você descreveu para nós agora? Cara, a mais projetada ainda é a menor da história do Brasil, tá? Quando a gente trata de margens percentuais, né, a gente tinha talvez até mais de semelhança que a gente vê por agora, mas margens absolutas, né, nunca sobrou tão pouco dinheiro projetado no bolso do produtor para a safra 2025. Tá? Isso contabilizando todo o custo médio na região do Cerrado brasileiro. Tá? O levantamento ele é sempre feito para o Cerrado, a gente vale lembrar que mais de 70% da produção a produção brasileira de soja, ela é colocada dentro do cerrado do nosso país. Então, no cerrado brasileiro, a gente tem realmente uma margem extremamente apertada, a pior margem de lucro da atividade da soja, da história da atividade dentro do nosso Brasil, cara. Então, houve sim melhora nesses últimos dias, especialmente nessa semana em específico. Hoje, os preços ofertados da soja disponível estão nos seus melhores níveis de toda a história, para a safra 24 e para a safra 25, desde o histórico inicial, né, de comercialização futura 25, hoje também, em todas as praças do Brasil, temos os melhores preços ofertados para a safra 25, já desde o início da comercialização dessa safra futura, cara. Então, a margem está apertada, está um pouquinho melhorando, é aquela corda no pescoço enforcando, a gente está passando o dedinho, tentando criar realmente um suspiro, né, para que esse mercado consiga vislumbrar a evolução, a expansão para um próximo ciclo, cara. E que preços são esses, Matheus? Quando a gente pensa nesses melhores preços aí dos anos safras, tanto para 24 quanto para 25, que níveis de preços são esses? Se a gente olhar a base Porto, que assim a gente consegue alcançar um contingente maior de produtores. Carlos, hoje base Porto, Paranaguá, a gente tem 140, próximo a 140, 2025, ou seja, 10 abaixo do disponível hoje. A gente tem hoje em praças da região oeste do Paraná a cerca de R$ 135 em 2025. A gente tem hoje dentro do estado de Goiás, na região sudeste e sul do Brasil, região sudeste e sul do estado, próximos, né, a 123, 125 em alguns casos. A gente tem hoje dentro do estado do Mato Grosso R$ 118, 120 em alguns casos específicos. Então, sim, o mercado ele trouxe, quando começamos a negociar a safra 2025, estamos falando de melhoras de 15 a R$ 20 os preços já observados para a safra 2025 nos atuais patamares, cara. Não são preços ruins, né, Matheus? São bons preços. Só que nós estamos falando de um cenário diferente. Vai ser ano do produtor olhar para garantir uma rentabilidade melhor, um caixa melhor via volume de negócios, via volume de soja entregue e comercializada ao mercado, mais do que via preço, Matheus? Cara, é dali que a gente está se respaldando, né, em especial em garantir lucratividade da base produtiva. Esse ano, 2024, 2025, é o ano de fazer o dever de casa, é o ano de fazer uma lavoura bem saudável, colocar realmente volume para fora da porteira, porque infelizmente o mercado não tem essa capacidade de criar enormes reações, né? Vale lembrar, Carla, que eu sempre mostro nas minhas palestras Brasil afora, né? Tenho rodado, graças a Deus, todas as regiões brasileiras, palestrei nos Estados Unidos esse ano, palestrei no Paraguai, vou palestrar de novo em território paraguaio ainda este ano. Então, assim, o que a gente vê por agora, Carla, é que nesse ciclo safra atual, o produtor, infelizmente, não tem essa capacidade de vislumbrar preços empilhando altas agressivas após dia, como observamos de 2020 até 2023. E o porquê disso? Porque de 2020 a 2023, cara, vivemos três problemas consecutivos de safra. Foram aqueles três laninhas que viraram depois de El Niño, que foi encolhendo a capacidade de oferta das Américas como um todo.
Tá? Eu sempre mostro isso bastante desenhado nas minhas palestras, né, que esses ciclos eles são sempre observados entre 8 a 10 anos. Vivemos esse ciclo aí nos últimos 3, 4, aonde que trouxe esses encurtamentos de oferta. E agora, né, sobre neutralidade do Nino 3.4, não é Laninha, não é o Ninho. A gente tem falado isso aqui, eu acho que desde março ou maio, Sim. março, abril, quando as primeiras entrevistas a gente topou isso aqui, esse assunto a público, né? Já falávamos muito antes disso para os nossos clientela pátria, mas vivemos aí uma neutralidade do Nino 3.4, que vem trazendo realmente essa regularização da distribuição de chuvas para todas as Américas, Sul e Norte. Então, sem esse encolhimento de oferta, a gente tem um mercado que sente dificuldade em reagir, né, em criar reações de preços agressivas à soja dentro do Brasil, a não ser pela perna chamada câmbio, chamada dólar, que é uma ferramenta mais especulativa, né, que é uma variável que foge do padrão fundamental da soja, não tem nada a ver com tamanho de produção de soja, se dólar sobe, se dólar cai no Brasil, não tem nada a ver. Tá? Então, realmente, a gente tem o dólar sendo ali uma variável que pode sim criar uma salva-pátria, criar uma sustentação no mercado, mas por situações financeiras, né? Nada, infelizmente, ligado à base fundamental da reconstrução da oferta. Então, respondendo de maneira objetiva, a safra 24-25 é uma safra de pensar um pouco mais em sobrevivência, pensar em passar realmente com margens mais apertadas, porém produzindo mais, criando volume, criando realmente mais, enfim, mais sacos a serem vendidas, por mais que as margens sejam pequenas, mas visar realmente o número, né? Não visar realmente os preços da soja exercida no Brasil esse ano. Mais do que o preço, tem que olhar para a margem, tem que olhar para a rentabilidade, tem que olhar para o lucro, né, Matheus? Exatamente, cara. É uma safra apertada, é uma safra que desestimula. São margens que, infelizmente, não criam esse apetite, né? De, como a gente observou 3, 4 anos atrás, esse apetite da entrada, da expansão do nosso país, de circular o dinheiro, né? O mercado, quando olha a expansão, né? Quando a gente está passando por esses momentos agressivos de expansão diária no nosso país, a gente cria, né, empregos, cria essa distribuição de renda, né? São cidades que nem se existiam no mapa, são criadas da noite para o dia para gerar riqueza, para distribuir riqueza. Infelizmente, quando o empresariado do setor rural se sente acanhado, se sente apertado, se sente com margens muito pressionadas como atualmente, a gente deixa de ter esse dinheiro em circulação. Então, é o que a gente vive por agora, é uma contração dessa circulação, desse montante financeiro, né, porque a margem está apertada na base produtiva. Sem dinheiro na base, não há dinheiro sendo distribuído para o restante da pirâmide, Carla. Agora, Matheus, é possível entender que o mercado brasileiro, ele obviamente que ele não está descolado 100% de Chicago, mas ele tem uma vida própria bastante ativa, por esses fatores todos que você acabou de citar. Quando a gente olha para Chicago, inevitavelmente a gente tem que colocar nessa conta, e os impactos disso para nós também, do efeito Donald Trump, porque sim, foi eleito, começou a montar sua base, já trouxe Elon Musk ali para o seu governo, outros nomes importantes. Sua chefe de gabinete é uma mulher bastante conhecida nos Estados Unidos pela sua competência. Agora, as relações comerciais de Donald Trump precisam ser inclusas nessa conta, inevitavelmente, porque a partir do momento que ele toma decisões efetivas frente à China, isso pode mudar o nosso cenário de preços aqui no Brasil de forma considerável? Carla, frente à China, não acredito que a gente vá ter realmente reações negativas ao nosso mercado, né? Podemos ter sim, Carla, atritos comerciais dos norte-americanos com o nosso próprio Brasil. Vai depender muito de Ah, onde o sim. nosso governo, nossa liderança pode engatilhar nesse movimento enfim, de defesa de um lado ou de outro. O Brasil sempre foi um país mais isento, né? Não entrando em conflitos comerciais, né? Conflitos bélicos, né? Salvo raras exceções. Mas vai depender muito. Nós, aqui na minha equipe de inteligência de mercado, tememos mais uma retaliação sobre o nosso país do que algum engasgo, né, entre Estados Unidos e China, porque essa história já é conhecida. A China já vem comprar do Brasil tudo o que é possível. A China só para de comprar do Brasil quando não há mais grão disponível a ser comercializado. Isso acontece já desde 2019. Eles só migram a demanda para a soja norte-americana quando há a falta da disponibilidade do produto dentro do Brasil. Então já não tem como passar de 100 para 110% de concentração. A China já está 100% concentrada no produto brasileiro. Se a gente colocar mais 30 milhões de toneladas de soja no ano que vem, a China tem a capacidade de absorver toda essa importação, evitando as novas aquisições norte-americanas. Eles só não compram mais o Brasil porque não tem mais disponibilidade. Isso já acontece desde 2019. Tirando tudo que a gente consome da indústria, todo o restante vem sendo limpado pela gigante asiática. Então,
esse atrito, Carla, essa intensificação do conflito norte-americano e chinês, ela, na minha percepção, na percepção da Pátria, não deve interferir negativamente aos preços do Brasil. Pelo contrário. É, Agora, se a gente tiver algum sim. conflito do Brasil e Estados Unidos, aí sim temos alguns problemas, especialmente na pecuária brasileira. Era isso que eu queria entender. Nós podemos ter um efeito positivo, né? Talvez eu não tenha colocado isso na minha pergunta, mas um efeito positivo para os nossos preços pode acontecer. E percebo que então não se limita só para a soja, né, Matheus? Exatamente, cara. Não, Legal, não limita tá. só para a soja, assim, para ir para outros mercados, como o mercado da Sim. pecuária. O mercado da pecuária é um grande consumidor de farelo de soja no Brasil, de milho para ração animal. Então, assim, é algo que nos preocupa a longo prazo, sim, cara. Matheus, tem uma pergunta aqui bastante interessante do seu Luiz Carlos Leite. A gente estava falando agora sobre o mercado brasileiro, mas acho que é importante a gente dar atenção para essa pergunta dele, porque vai elucidar para mais pessoas da nossa audiência. Ele diz assim: por que as cooperativas do Paraná não pagaram esses preços ontem, dos 135? Você citou aqui algumas praças do Paraná nesse valor. Ele perguntou por que as cooperativas não pagaram esses preços. Qual é a diferença quando um produtor está com a sua soja na cooperativa, Matheus? Luiz, é Luiz, né? Foi o nome Luiz. do Isso. Luiz, meu amigo. Infelizmente, né? A cooperativa ela também trabalha sobre a oferta e demanda. Quando se há esse excedente, né, de produtos estocados em uma cooperativa específica, né, ela não sente a necessidade de avançar com novas compras, né, repassar esses preços. Hoje, né, sendo exercido na Porto de Exportação do Paranaguá, a próxima a 150. Hoje, 150 Paranaguá colocaria facilmente uma paridade de exportação na região oeste do Paraná, próximo a 135 ou até mais do que isso. Agora, quando há esses excedentes de soja ainda localizados a serem comercializados, a cooperativa não sente necessidade do repasse do preço, porque ainda tem muito produto a ser colocado no mercado. Tá? É algo oposto que vive hoje a região de Rondonópolis. Hoje, Rondonópolis, dentro do estado do Mato Grosso, uma das mais importantes regiões produtoras do planeta, não é nem só do Brasil. Tá? Vivendo da escassez do grão comercializável, não se tem uma biloca de soja para ser comercializada física na região de Rondonópolis, são hoje os melhores preços exercidos em todo o Brasil. Rondonópolis, que chegou a ter preço de R$ 95 da soja disponível neste ano. R$ 95. Hoje pagando 154, chegou a pagar 155 em alguns momentos, por quê? Escassez do grão comercializável. Então, quando a gente olha a ótica Brasil como um todo, a nação como um todo, a gente passa pelo encurtamento agressivo do produto disponível. Quando a gente Sim. vai para essas localizações, como é o caso de alguns municípios do Paraná, como é o caso de alguns municípios do Rio Grande do Sul, onde existem cooperativas ainda bem abastecidas do produto, a gente tem essas ofertas locais, Carla e seu Luiz, ainda muito cheias, né, não tendo necessidade do originador, da cooperativa, em criar o repasse instantâneo, né, a quem ainda tem produto para ser vendido. Matheus, vamos fazer o seguinte: vamos levar o nosso compromisso firmado na semana passada para a próxima semana, para a gente falar um pouco mais da América do Sul. Inevitavelmente, trazermos os destaques do mercado nacional nessa semana. Foi uma semana importante para os preços, você mesmo pontuou. Melhores preços dos anos safras, tanto para 24 quanto para 25. A orientação para o produtor brasileiro era importantíssima para essa semana. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez. É sempre muito bom ter você conosco aqui semanalmente para a gente complementando as informações. Vamos lá, Carlos, um grande abraço a ti, mais um prazerão estar mais uma semana contigo, bora arregaçar a manga, parar de enrolação, parar de mimimi, vamos colocar cabeça no chão, vamos trabalhar, porque infelizmente o Brasil está pressionando nós, empresários do setor rural de todos os lados, né? É E temos verdade. que, enfim, a única solução é continuar trabalhando, sem choro, sem nada, vamos continuar firmes que Brasil é acima de tudo, né? É isso mesmo. Os governos passam e o Estado fica, meu amigo. Amanhã a gente vai Amém, ter que amém. acordar. Amanhã a gente vai acordar e vai trabalhar, do mesmo jeito. É, Então temos não que. tem jeito, até mais. É verdade. Vamos sujar a bota, né, Matheus? Que é bom. É isso aí, é isso aí. Matheus, obrigada, viu, meu amigo? Um abraço pra você, pra todo o time da Pátria. E hoje tô vendo essa Pátria aí no fundo, atuante, então um abraço pra todos vocês. Obrigada. Era o Ronald, o Lucas, nosso diretor aqui. Ah, o Ronald passou lá atrás. O Ronald é É o praticamente. bigode, olha lá ele, ó. Ele Olha lá o é. bigode. Cadê o É bigode? Vem cá, Rony. Vem cá, põe aqui, ó. o, Fala com a Carla aqui, ó. o Põe no ouvido Matheus, aí. isso. Fala, O Carla, bom Matheus. dia. O Matheus, esse homem, ele é uma instituição aqui nesse Notícias Agrícolas. É uma instituição Quantas essa pessoas Pátria. estão ao vivo aqui, Carla? Quantas pessoas estão 200, ao vivo? 250 no YouTube, mas do Notícias Agrícolas, mais de 1.000 pessoas assistindo agora.
E por que o pessoal não tá dando like aqui? Só tem 110 likes, entendeu? Ah, eu gosto dessa propaganda. Gratuita e Não, espontânea. Eita! Matheus, mostra aqui, ó. Moçada, aqui é a nossa. Tá. Aqui é a nossa clientela. Nós temos cliente É. desde o Rio Grande do Sul até a Roraima, lá em cima, tá? Então, um abraço aqui. Se tiver algum cliente pátria aqui, deixa o like aí, comenta aí. Parabéns, Matheus, parabéns. Isso aqui é realmente ir na missa domingo, sabe? Claro que lá é espiritual, é emocional, é outras coisas. Aqui é entendimento. Não, é fantástico. Tchau, tchau, Carla. Fica com Deus. Fica com Deus, vocês todos também. É o ao vivo. Até mais, Carla. O privilégio de fazer jornalismo ao vivo é esse aí, Matheus Pereira. Obrigada, viu, meu amigo? Um abraço pra Aqui é você. na hora, aqui é no laço. No laço, no laço. Obrigada, Matheus. Obrigada, Ronald. Obrigada a todo o time da Pátria. Quinta-feira tamo junto de novo. Até mais. Até mais, abraço a todos. Um abraço.